vamos, né, fazendo aí uma relação entre tecnologia e cognição. E aí nós trazemos a contribuição do Di Felice, que é professor da USP, né, que trabalha com análise de ondas técnicas, tecnologia e os impactos, né, das tecnologias sobre o homem. E ele traz, né, consideramos muito interessante, e aí trazemos aqui a relação que ele faz entre tecnologia, o seu contexto de constituição e a relação com o processo cognitivo. Então, a primeira tecnologia que ele elenca é a tecnologia da fala. E ele associa como sendo o seu contexto de constituição, né, o período do desenvolvimento físico do homem. Então, à medida que o homem vai se tornando mais ereto, né, ele melhor desenvolve as suas cordas vocais. E, como consequência, né, de conhecimentos, houve o que em termos cognitivos? A construção da memória. Então, com mais sobrevivência, era preciso transmitir informações entre os sujeitos, numa relação, né, que hoje nós relacionamos, por exemplo, ao conceito de geração. Então, você vive, você tem descendência e você precisa transmitir informações. E, para isso, você transmitir informações via gerações, você exercita a memória. Uma outra tecnologia mais complexa seria a escrita. E o seu contexto de constituição, é claro, é posterior. Tá? Então, a fala, por exemplo, ela está relacionada a uma temporalidade que nos remete a 2 milhões de anos. A escrita, em termos de temporalidade, ela nos aponta aí para aproximadamente para o período do século V a.C., lá no Oriente Médio. E aí ocorre nesse tempo a necessidade de quê? De que não tenhamos que memorizar tudo. Parte do que se tinha que aprender passa agora a ser registrada no papel. Vai para o papiro, ou seja, era preciso, então, raciocinar. Poderia-se diminuir a necessidade de memorização, mas se eu diminuo a memorização, eu passo a ter necessidade de desenvolver outras habilidades. Eu vou memorizar menos, porque agora eu vou registrar tantas outras coisas. Não é? Muitas coisas ocorriam aí nesse período do século V a.C. As relações humanas se tornam mais complexas, diferentes habilidades se tornam necessárias para a convivência. Então, eu diminuo a necessidade de memorização de algo porque eu tenho que desenvolver outras habilidades. E como eu não vou mais memorizar tudo, mas se eu preciso de determinadas informações, e aí, caso elas precisem ser resgatadas via memória, o que é que eu faço? Eu deixo de memorizar e registro. Então, a escrita ela vai nos obrigar a desenvolver em termos cognitivos, além da memória, a capacidade de raciocínio, a capacidade de abstração. Uma outra tecnologia é a imprensa. E se avançamos, vejam, chegamos aí ao século XV. Se avançamos, né, em termos de tecnologia, e aí a tecnologia é a escrita ela vai se tornar, nesse período, mais disseminada. Tem mais pessoas escrevendo, mais pessoas lendo, e mais coisas acontecendo. Torna-se, portanto, preciso dialogar e interpretar pensamentos. Ou seja, eu não vou registrar e ler o que eu registrei apenas quando precisar. Não, eu vou ler também o que o outro escreveu, e para isso eu preciso interpretar. Ou seja, complexifica-se a técnica e a tecnologia, e complexifica-se, consequentemente, a cognição. Então, agora, a partir de então, é preciso, além da memorização, do desenvolvimento da capacidade de raciocínio, é preciso desenvolver a capacidade de interpretação de conhecimentos, de pensamentos. Avançando aí nesse histórico das tecnologias, nós temos as mídias eletrônicas. E as mídias eletrônicas, elas estão aí no contexto da Revolução Industrial do século XIX. Não é 18, não é 19, tá? Estamos falando das mídias eletrônicas. Por quê? Porque ali, século XIX, é o contexto de quê? É o contexto de necessidade, de atenção, para que possamos focar diante da diversidade das mídias. Porque as mídias, elas se diversificam, e aí é necessário que tenhamos atenção. E essa atenção, ela vem associada ao desenvolvimento da criatividade, que é incentivada pela ampliação do campo das artes, dos ofícios. Então, eu estou no século XIX,
Eu tenho contato agora com diferentes mídias, e não só mais a imprensa, não só mais a escrita impressa no jornal. Não, eu estou diante de uma diversidade de mídias e agora eu preciso ter foco. Foco no desenvolvimento da minha capacidade de concentração, de atenção. E aí, em meio à diversidade de mídias, é preciso, em termos profissionais, né, de vivência nessa sociedade do século XIX, desenvolver a capacidade criativa. E aí chegamos, né, a partir do século seguinte, século XX, chegamos às redes digitais. Hoje, temos muitas fontes de informações, não é? Por meio aí os mais diversos. E o cérebro, nosso cérebro, ele tem que agora, vejam, ele não tem só que memorizar, não só que raciocinar, não só que interpretar pensamentos, não só ter atenção. Ele precisa agora também julgar, selecionar, se sofisticar diante das informações e do conhecimento. Vejam, por um lado não precisamos mais memorizar tanta coisa, mas nós precisamos aprender a julgar, validar as informações. E isso é muito mais difícil, gente. É muito mais difícil do que memorizar, que decorar. E aí pensemos no papel do professor. Hoje, ele se torna mais complexo a cada dia. Você sai daquela orientação para o exercício de memorização, memória como centro, como base do processo, como sinônimo, inclusive, de aprendizagem, e você entra em uma seara múltipla, plural, em que diferentes cognições são consideradas importantes para um cidadão ser considerado funcional.